obrigatório, e o Roldão diz por que não se mexe na taxa de juros. E nós vamos estar colocando todos esses temas para discussão aqui, mas antes nós vamos falar da frase do dia, porque o teto imposto para a saúde e educação, a partir de 2018 pela PEC 241, foi criticado hoje pelo físico da USP, Paulo Artacho, ele que é membro do painel climático da ONU, considerado um dos físicos mais influentes do mundo. Ele falou em risco de atraso intelectual e está na frase do dia. Quando você não investe nas universidades, em 20 anos está condenando o país a um atraso intelectual muito grande em relação ao resto do mundo. Todo brasileiro deve ficar muito preocupado com essa questão. Vai ter briga, né, Zé Álvaro? Todos os setores que serão afetados aí, saúde, educação, mesmo o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos eles que vão ser afetados por uma questão orçamentária, vão gritar. Sim, aliás, eu acho que é natural que ocorra isso. Eu tenho grande admiração pelo Artacho, mas eu acho que é preciso, nesse caso da frase dele, levar em consideração o seguinte. Primeiro, o governo estabeleceu que para 2017, a base da inflação é 7,2, o que significa que é uma inflação maior que deste ano. E maior que do ano que vem. E do ano que vem. Não é? Então, desse ponto de vista, nós estamos numa situação, o governo vem insistindo nisso, em que não vai afetar diretamente, como está suposto nessa frase, imediatamente a educação e a saúde. Pode vir a afetar, Ricardo. Mas o que eu acho que nós temos que admitir a possibilidade é que em política tudo é possível. E o que se está fazendo é um primeiro passo para poder seguir e, eventualmente, tomar outras decisões. O país tem que sair dessa situação em que nós estamos. E eu acho que esse era o ponto fundamental que, num determinado momento, apareceu. E por isso se criou o consenso que nós estamos vendo no Congresso Nacional. Não é apenas um consenso porque o governo teve capacidade de soldar, de coesionar. Mais do que isso, é uma percepção que está na sociedade, nós temos que sair dessa situação. Michel Temer, já vou passar para você, Alex, só queria ler aqui que tem a ver com esse assunto. Michel Temer aproveitou o feriado sem compromissos oficiais para almoçar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio do Jaburu. No cardápio, a PEC dos gastos. A FHC disse a Temer que o mercado reagiu bem à proposta e que o partido dele, o PSDB, continuará empenhado para a votação em segundo turno na Câmara, marcado para o dia 21. O economista Felipe Rezende deu uma entrevista a Exame, e ele disse o seguinte, olha só, nós estamos tentando trocar o pneu quando, na verdade, o motor está fundido. Segundo ele, o tamanho da dívida não é tão grande assim, principalmente quando se desconta os repasses que o BNDES fez às empresas e os gastos que o Banco Central teve com compra de divisas, né, compra de dólares para fazer divisas. Ele diz o seguinte, que o maior problema seria o endividamento do setor privado, que o setor privado não teria dinheiro para colocar e para recuperar o investimento nesse momento. Qual a sua opinião a respeito disso? É uma tese interessante, embora ela não tenha nenhuma correspondência com a realidade, né? Porque, assim, o endividamento das empresas não é tão grande, o crédito no Brasil não é tão grande. Boa parte desse endividamento das empresas justamente é com o BNDES. A contrapartida da grana que foi dada para o BNDES são empréstimos dados, não é nem de graça. Na prática, o governo pagou empresas grandes para receberem empréstimos do BNDES. Você cobra um juro de 6%, 7% com inflação que no ano passado foi 11%, na prática você está dando dinheiro para as empresas. Então, assim, é uma tese interessante, mas ela tem zero de correspondência com a realidade. O que é bastante comum vindo desse economista. Agora, sobre a frase do dia, na boa, quer dizer, primeiro, não é 20 anos, é 10. Não tem teto sobre educação. Pelo contrário, o teto é para o gasto em geral. A educação e a saúde têm pisos mínimos que foram garantidos. Ponto do Zé Álvaro sobre, na verdade, o teto vai crescer mais ano que vem. Mas tem um outro detalhe, quer dizer, a vinculação atual de saúde e educação é com receita. Então, quando a receita cai, esse gasto cai. Então, o ano passado caiu por conta disso. Na verdade, a sistemática permite que você já faça a transição para 15% da receita corrente líquida do governo, que ia acontecer em 2020, acontecendo em 2017. Então, na verdade, você está aumentando no ano que vem o gasto com saúde e educação. E, a partir daí, eles crescem junto com a inflação. O piso cresce junto com a inflação. Nada impede que o Congresso fale, não, queremos fazer, a gente pode gastar mais em educação e saúde. Exatamente. Só que gastar mais em educação e saúde, eu vou ter que gastar menos em alguma coisa. Pensando do ponto de vista da família. Eu quero um seguro saúde melhor? Legal, eu vou comer menos. Comer menos fora, quer dizer, não vou ao restaurante todo fim de semana.
porque eu quero ter um seguro-saúde melhor. Ah, não, eu quero comer em restaurante, então vou ter um seguro-saúde pior. Você põe de volta para o Congresso, acho que esse é um ponto aqui para o Zé Álvaro, o Congresso passa a discutir orçamento, não existe discussão de orçamento no Brasil. Agora, Alexandre, o Celso Bisson faz aqui uma pergunta que tem vindo também de vários internautas, dizendo o seguinte: por que outros países zeram os juros, enquanto nós gastamos cerca de 1/3 do nosso orçamento com o pagamento de juros da dívida, que poderiam, se fossem menores, ajudar a equilibrar o orçamento? Bom, primeiro, quer dizer, outros países do mundo não têm taxas de inflação como o Brasil tem. Começa por aí. Então, na verdade, a discussão, Europa, Estados Unidos, Japão, que são países que têm taxa de juros eventualmente, eles estão, na verdade, lutando contra deflação. O Brasil está lutando para trazer a sua inflação para baixo, lembrando que a inflação, no caso, no Brasil, era 11, esse ano vai ser 7, ainda é uma taxa de inflação muito elevada, ainda mais considerando que a meta brasileira já é alta, 4,5%. A gente não está nem na meta, a gente está muito acima da meta. Então, começa por aí. Segundo, essa história de que o juro equivale a 1/3 do orçamento, isso daí também é mentira. Esse dado não existe. As pessoas somam juro e amortização. Não dá, porque a amortização tem que pagar. Tem uma diferença, a amortização reduz dívida. Você está pagando a amortização, você não está nem se endividando mais para isso. Agora, se você está gastando, você está se endividando mais. Então, incluir a amortização no orçamento, contabilmente você faz. Agora, ela não é uma despesa da mesma forma que é mesmo a despesa com juro, ou a despesa com funcionalismo, ou a despesa com previdência. Terceiro ponto, quando você tem que levar juro, é juro real, quer dizer, juro menos a inflação. Quando você faz a conta olhando juro real no Brasil, então essa fração, o gasto com juro no orçamento não é pequeno, mas ele é 3% do PIB. Para comparar, o gasto primário no Brasil, sem juro, é 20%, só do governo federal. A Previdência é 8%, funcionalismo é 4%, juro real é 3%. Tem alguma coisa aí que me diz que não é 1/3. Então, assim, é muito fácil fazer esse discurso, mas falta fazer conta. Então, o que eu vejo... uma pessoa que não entende nada, eu acho que, enfim, não entende nada, fazer o quê? Agora, quando você pega sujeitos que supostamente são economistas, como o Beluso, e falam uma bobagem dessa, a única conclusão que eu posso chegar, ou o cara é muito mais mal preparado do que eu imaginava, ou ele não é tão mal preparado, ele é puramente desonesto. Então, o grau de desonestidade intelectual nesse debate está extrapolando qualquer limite que eu vi no Brasil. E olha que eu cansei de ver debate desonesto no Brasil.